Amém? Aleluia! Pastor, tudo bem? Eu estou bem demais. E você? Tô jóia, tô muito feliz de estar aqui. Quero que todo mundo que te acompanha saiba que é uma honra estar com o Senhor. O Senhor foi, no começo da minha conversão, o pastor que me acompanhou. Eu aprendi muito com o Senhor naquela época lá, 2004, aquela época de 2002, a época que a gente estava bem tensa ali como jovens, raspando a cabeça, né? Radicais. Caindo para cima, né? Mas estou aqui, quero edificar a vida de vocês, dos irmãos. Quero falar para vocês que o que eu vou falar aqui não é nada sobre mim, é tudo sobre Jesus. Jesus que fez todas as coisas. E eu quero passar para vocês o que Jesus fez comigo, para que isso possa motivar vocês a também cair para cima, porque eu tenho entendido uma coisa: nós precisamos ser aqueles que andam, porque a passividade, a posição de amedrontar, ela não te leva à posição de reinar. Eu lembro que um povo de Deus ficou de quarentena diante de um gigante chamado Golias. E só um foi para cima. E a recompensa foi impressionante sobre Davi. E Deus tem falado isso comigo, antes de deixar o pastor falar, mas Deus tem falado isso comigo. Nós precisamos ser aqueles que oram, mas aqueles que saem da oração e começam a andar. Porque a Bíblia diz que não é só de palavra, mas também de ação. Nós precisamos ter ação, né? A fé sem obra, ela não tem sentido, né? Ela não tem efeito algum, né? A minha filha fica falando que ela deve ter chegado à escola agora. E aí ela fala para mim: papai, você vai na loja comigo hoje? Eu falo assim: eu vou. Ela fala: mas cadê? Não é só de palavra, ela quer ver a ação do papai. Ela quer ver que o papai vai na loja e não só fala, né? E o céu só, pastor, tenho percebido, me perdoa tomar liderança aí da live, vou te deixar, mas o céu só abre com atitude de fé. O céu só rasga. Eu entendo o seguinte: a conexão do poder, ela só é liberada quando a gente tem atitude de fé. Todos os milagres que Jesus fez foi porque as pessoas tomaram postura e ação de fé. Jesus falou: olha, nessa cidade não pude fazer muitos milagres, porque eles não creem. Né? Todo mundo tocou na hemorragia, em Jesus, mas só a hemorrágica que liberou o poder. Por quê? Porque a atitude dela foi de cair para cima, profetizar e ir para cima daquilo que ela queria. A pandemia, nós vivemos num mundo em crise. Desde quando eu nasci, nós temos crise sem parar, né? Eu não lembro de ter passado 3 anos sem crise. Eu não lembro disso. Desde quando eu nasci, tem crise do Plano Real, Plano Cruzeiro, Collor, tem muitos nomes de crise. Mas é possível avançar no meio da crise financeiramente, né? Desde a queda de Adão, o mundo se tornou um mundo de crise, né? Um mundo caótico. Mas pessoas prosperam, né? A Noé, ele teve paciência e ação, né? Ele não ficou parado. Não, Deus mandou fazer a arca. Deus mandou, não. Ele foi fazer a arca. Né? Então, só falar para os irmãos, eu converti 9 de fevereiro de 2001, em Goiânia. Andei com o pastor Zé Mar, foi um privilégio. A gente era tão sem dinheiro que a gente ia para o culto a pé, era 40 minutos a pé. A gente ia para o culto no sábado à noite e no domingo de manhã e no domingo à tarde. Era eu, Paulo Caparelli, que é o meu pastor aqui, eu estou na Flórida. Nós íamos a pé, eu, Paulo Caparelli e o pastor André Formiga. A gente tomava de expresso canelinha, né? A gente saía 40 minutos andando ali. E por quê? Porque não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para onde, não tinha dinheiro para nada. Mas a gente tinha o Senhor. E é isso que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você precisa do Senhor e andar, né? E a gente tinha o Senhor. E aí, pastor, me perdoa aí já tomando frente aí, o Senhor nos deu algumas coisas preciosas. A primeira que o Senhor nos deu foi o quê? A igreja.
Pastor, eu posso afirmar para o senhor, tudo que eu tenho financeiramente de família foi na igreja. Tudo. Minha esposa veio da igreja, a base do meu casamento veio da igreja. Se eu sou alguém hoje na vida, foi por causa da igreja. Financeiramente, todas as coisas na minha vida destravou por causa da igreja. Relacionamento e negócios explodiu na minha vida por causa da igreja. Então, a igreja, para mim, foi o primeiro presente de Deus depois de ter convertido. Trazer o povo, conectar com o povo. Depois, o Senhor começou a tempo, né? Queria pode fluir. Eu sei que você está nos Estados Unidos e eu estou no Brasil, mas eu acho que a sua internet não está legal, porque eu não estou te vendo assim direito. Não sei se está travando para você, mas para os irmãos aqui, eles estão me dizendo que seu rosto não está aparecendo completamente. Eu sei que o povo reclama, né, da internet do Brasil, mas deve ser alguma coisa na conexão lá do Eduardo. Antes que ele vai retomar a conexão, irmãos, mas olha, deixa eu falar uma coisa aqui, eu até fiquei emocionado aqui com o que o Eduardo falou, porque você não vê muitas pessoas bem-sucedidas, que é o caso desse irmão. Ele vai retomar aqui já já e a gente volta com ele, sem problema. Você não vê muitas pessoas bem-sucedidas, eu falo bem-sucedido mesmo, porque ele vai contar um sucesso que ele já tem, né, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Vou convidá-lo novamente. Falando que a primeira coisa... Preste atenção. Aí. Tá ok? Agora tá melhor. Tá melhor. Tá melhor? Vamos lá. Tá melhor. Eu estava dizendo, Eduardo, aqui na sua... agora ficou bem. Estava dizendo aqui na sua ausência que eu fiquei até emocionado quando você falou. Eu não conheço muitas pessoas bem-sucedidas que falam que tudo que eles receberam através do corpo de Cristo, que é a igreja. Geralmente o que acontece é que Cristo, na sua graça, ele faz isso com todos nós, comigo, com você. Minha história também não foi diferente. A minha esposa, eu também recebi, né, no conhecimento ali, na vida da igreja, os meus filhos, o ministério. Agora, geralmente, o que a gente vê é que quando pessoas prosperam, elas esquecem do corpo de Cristo, esquecem da igreja. Você está me dizendo aqui que o que foi e o que mantém essas suas conexões ativas é o corpo de Cristo. São esses relacionamentos que você tem e cultiva. E eu estava vendo, né, eu queria que você falasse, você está contando aí o seu testemunho, quero que você continue. Eu estava vendo, assisti meia hora do seu vídeo agora, lá que você tem lá no seu canal. E eu fiquei impressionado de ver como realmente aconteceu uma virada na sua vida. Né? O tema dessa live aqui, nossa, é a virada. Então, eu conheci você do jeitinho que você falou aí, ó. Você era pobre, tinha mais cabelo do que tem hoje. Você usa lá o negócio do seu amigo Formiga? Não. O André quer vender para você, né? Não, ele quer vender, não. Eu sou garoto propaganda dele, melhorou demais. Né? Se eu tiver aí na live, recomendo e investe ele, porque para mim funcionou. Vai funcionar geral, é a cooperação mesmo. Mas aí, eu estava dizendo que nosso tema aqui hoje, Eduardo, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu pude ver aí a quantidade de coisas que você desenvolve, né? Aulas aí do seu curso, os investimentos aí no loteamento, a consultoria, e você tão prontamente nos respondeu, me senti muito honrado por isso, a honra é nossa, e o convidado aqui é você, então é você que fala. Eu vou falar muito pouco, só quero fazer algumas perguntas pontuais, mas a primeira delas você já tocou nisso. Nós estamos aqui num jejum, que um dos nossos pastores fez esse livro, pastor João Alves, que é 21 dias para passar para outra margem.
Eu vi que agora você está em outro clube, né? Seu clube agora é o clube aí dos milionários, ou talvez já está no bi. Se não tiver no bi, está no caminho deles. Então, passou para outra margem, né? Você hoje tem um outro estilo de vida, uma outra envergadura financeira. Então, eu queria que você contasse para nós, para os irmãos, quando é que isso aconteceu? Quando é que deu essa virada aí na sua vida? Beleza, pastor, vou resumir uma parte do período da conversão e do casamento, e aí Deus sempre treinando. Você tem que entender, eu estou falando para os irmãos que estão assistindo, onde você está hoje, a situação que você está vivendo hoje, é um treinamento. Pode ser que o Senhor te tire desse lugar, a partir dessa live, ou a partir de alguns dias, enfim, mas é um treinamento. Deus me levou para trabalhar na consultora do meu sogro, e eu fiquei lá por quase 10 anos aprendendo sobre loteamento e vivendo loteamento. Só que um anseio muito grande de prosperar, de eu ser dono do meu negócio, de eu dar uma vida melhor para minha família e tudo mais. E orando já para Deus me mostrar, e Deus falou para mim que era para eu começar negócio de loteamento, eu e juntar com os irmãos da igreja. Eu tinha conhecimento sobre loteamento, eu conversei com 1, 2, daqui a pouco a gente tinha 8 irmãos, e o mover começou. Ou seja, se você tiver uma atitude, conhecer sobre algo e tiver uma atitude de ir para cima, o céu vai abrir, e vai. Mas enfim, começamos esse loteamento, começamos esse empreendimento, foi para outro, aí Deus falou assim, agora você vai sair dessa margem que você está, aqui no Brasil, vai largar a consultora do seu sogro, você vai para os Estados Unidos, morar na Flórida. Tá bom. E aí, ainda mais, vou te falar, não desiste, não olhe para trás, ou seja, vai vir pressão. Eu falei, então vambora. Chegando aqui, a gente teve muitos desafios, o primeiro ano em qualquer nação, acho que é muito difícil, e para nós não foi diferente, não. E várias vezes eu pensei em voltar. Só que aí o Senhor começou a me levar para um princípio, pastor, que é o princípio da semeadura, para poder destravar a questão financeira. A Bíblia diz que o Senhor dá semente ao que semeia. E eu entendo, e hoje a minha visão sobre a questão de semeadura, isso é favor. Até para você semear é favor. Mas se você não semeia, o Senhor dá semente ao que semeia. Então teve um dia específico, pastor, que foi que eu estava no quintal de casa, no domingo à tarde, o Senhor me pediu um valor de uma semente bem grande para liberar para um irmão. Era um valor muito grande. Eu liguei para esse irmão, mas antes de ligar para esse irmão, já tinha 2 semanas que eu estava em uma negociação grande e eu tinha receio de cobrar um valor, vou pôr aqui assim, meu primeiro 1 milhão, eu tinha receio de cobrar esse valor para essa pessoa. E aí o que eu fiz? Eu fui segurando 2 semanas, fui segurando. Aí na hora que esse irmão, Deus falou, libera esse dinheiro para esse irmão, eu liguei para ele, falou, ó, Deus mandou te dar esse valor, tal, ele ficou chocado, tal. Na hora que eu desliguei, o cara que eu estava em negociação de outra nação me ligou, na hora, desliguei o telefone, liberando a semente. Esse cara me liga, e na hora que ele me liga, o Espírito Santo fala, você vai cobrar 6 vezes mais do que você estava com medo de falar. 6 vezes mais. Assim, passa bem 1 milhão nesse negócio aí. Pastor, eu falei para ele, ó, para você estar desse jeito, vai ficar em tanto. Ele falou para mim assim, tá, mas como é que eu faço? Eu passo nos Estados Unidos ou no Brasil? Não durou 1 minuto minha conversa com ele. Então, ali eu entendi que a semeadura, ela destrava colheitas absurdas. Se eu retenho, aí eu estou falando da minha vida. Quem estiver ouvindo aí pode viver isso ou não. Mas se eu retenho aquilo que o Senhor me pede, isso vai prejudicar a minha próxima colheita. Então tem que ter um coração aí desprendido para isso. Isso é graça também, é porque Deus que dá esse coração. Mas esse foi o divisor de águas. Foi esse momento que Deus começou a ensinar sobre semeadura. Aí, a partir desse momento, aí vem sido uma construção de semeadura. Por quê?
Eu entendo sobre semeadura que é uma forma de guardar o coração. Porque dinheiro embriaga, e embriaga bem. Então, quando você passa a semear, você meio que começa a não dar tanto valor como o dinheiro quer ter na sua vida. Então, é uma forma de anestesiar o seu coração quanto a essa embriaguez. E aí começa a vir chuva. Hoje mesmo, antes da gente começar essa live, nós praticamente fechamos um projeto em Maceió de 300 milhões. Aleluia! Antes de fechar essa live. Estamos quase chegando aí de projeto aí. Só para você ter ideia, pastor. Você conversar comigo, não, eu vou liberar ali o teu servo. Não, e pastor, é assim, só para motivar os irmãos sobre semeadura, as coisas procura. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um desejo de mexer com soja, plantar soja. De repente entra alguém no direct comigo e fala, é o seguinte, eu tenho 1000 alqueiros aqui em tal estado, tá com alguns rolos a documentação, me ajuda a resolver e vão plantar soja. Eu falei, pronto. É desse jeito. Por favor, na verdade, né, Eduardo, isso aqui eu anotei, estou anotando aqui algumas coisas que você falou. Então você falou que a virada veio através de uma semeadura. E olha que nós nem estamos falando aqui nessa live de oferta, nós estamos falando de investimento. O Eduardo é um especialista em investimento na área de loteamento. Eu recomendo que você assista o vídeo dele aí, no Instagram dele. Fantástico. Eu não consegui, Eduardo, parar de assistir. Eu assisti até o final. E quase que eu já arrastei para cima para fazer minha inscrição no seu curso aí, porque você sabe que eu sou terrenista, né? Você lembra, né? Você lembra daquela joia goiana que está lá guardada lá? Muito bom, muito bom. Tá? E aí eu fui acho que umas 5 vezes, conversei com seu pai lá, pra gente lotear a terra do seu pai, e você fechou com os outros, hein, campeão? Não, agora que tem um mistério, presta atenção. Isso que você está falando aí, eu até te mandei a foto. Te mandei a foto. Quem tá na live, só falar assim, o pastor tem uma terra espetacular lá perto de Goiânia. Região de condomínio fechado, top. Top, pode falar. Presta atenção. Aí, isso que você falou aí, é a mais pura verdade na vida do servo de Deus. Eu me lembro que eu fui lá na sua casa, acho que depois de uma reunião de supervisores, e oramos. Deus me deu uma palavra profética a seu respeito sobre essa mudança, né, para outra nação, e você testificou. Então, eu quero, assim, encorajar os irmãos que estão nos assistindo e outros empresários, profissionais, que aquilo que Deus já colocou no seu coração, Ele também vai trazer as confirmações. Você só precisa fazer o que o Eduardo recomendou aqui. Vai orando e olhando. Vai orando e andando. Vai orando e procurando, pesquisando. Porque essas conexões divinas, elas chegam até nós, não é verdade, Eduardo? Sim, então, sim. Eu considero que estarmos conversando aqui hoje, você que é um profissional, eu que sou um pastor aqui em Belo Horizonte, é uma conexão divina para algo que Deus quer nos abençoar e também abençoar pessoas. Sim. Então, eu te mandei aí o contrato tá aqui em cima da minha mesa. Sabe o que é incrível? Sabe o que é incrível? Não está assinado. Aleluia. Na hora que eu vi o contrato, eu falei, rapaz, não é possível que ele vai fechar a conta. Mas olha para você ver, você está falando aí uma coisa impressionante. Que quando Deus quer fazer algo na vida de uma pessoa, presta atenção, eu queria que você, Eduardo, e todos aqui guardassem o seu coração. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, é o Senhor que é o iniciador, é o Senhor que está no meio, é Ele que vai estar lá no final. Porque não pode haver nenhuma glória naquilo que o Eduardo está realizando ou eu estou realizando. Porque se a glória é sua, então Deus não está no negócio. Mas se Deus está no negócio, a glória também tem que ser dele. Então,
Ele vai trazer conexões como essas que o Eduardo está mencionando. Eu vi ele contando lá no vídeo que ele precisa de terras, as pessoas procuram te oferecendo essas terras, né, Eduardo? Pastor, e não é qualquer terra. Hoje nós devemos ter aí talvez umas 30 pessoas no nosso, como diz nosso Pablo Marçal, nosso ecossistema. Eu tenho um grupo que analisa essas terras. Nós estamos ficando só com o filé, assim, só com a melhor, porque nós estamos desperdiçando picanha, só para você ter uma ideia. Terras muito boas nós estamos desperdiçando, porque o volume é muito grande. Todo o Brasil, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, todo o país nós estamos tendo empreendimento. Nós vamos lançar agora lá no Mato Grosso um loteamento de 736 lotes, um resultado de 80 milhões. Para você ter ideia também, a gente não busca isso, mas as coisas vão acontecendo. Nessa área que a gente vai lançar esse loteamento em Pontal do Araguaia, Mato Grosso, o dono da terra separou 40 mil metros e vai passar um anel viário ali do lado de Barra do Garça. E vai passar 5 mil carretas na frente dessa área. E ele falou, você não quer fazer um posto? Falei, pelo amor de Deus, quer fazer um posto? 5 mil carretas aqui, vão passar devagar, porque tem uma rotatória. Então nós vamos já entrar no ramo de posto. Né? Eu estou entrando no ramo de criação de porcos em Santa Catarina para depois ter um abatedor e mandar para um sócio meu em Portugal, já a produção de carne. Então, assim, uma coisa vai atraindo a outra e vai puxando. Isso são pessoas, conexões. Se você quer avançar, você não pode se isolar, você tem que se relacionar, você tem que estar junto com os irmãos, se conectar. Por quê? Porque as coisas acontecem com as pessoas. Eu falo com a minha equipe em São Paulo para a gente não desprezar nenhum direct, nenhuma mensagem, porque nessas mensagens, por exemplo, eu estou agora trazendo para a minha equipe um cara que é expert em cartório, ele é lá do Rio Grande do Sul. Então, Deus trouxe ele através de um direct, o cara comanda cartório no país, cartório é um lugar que eu preciso para resolver a questão de registro e loteamento, trago ele para o time, né? Como se fosse a seleção, ainda falta algumas peças aqui para o time para montar uma seleção. Então, assim, e Deus vai conectando as pessoas, e as pessoas quando vêm, pastor, elas vêm para ser parceiro, para estar junto e faturar bem. Então, assim, você também não pode, aí só uma dica aí para quem quer empreender, dê perspectiva de crescimento para as pessoas que estão do seu lado, senão elas vão te deixar. Isso. Elas vão te deixar. Eduardo, uma pergunta. Você falou aí de uma coisa que eu estava discutindo aqui com irmãos de manhã, e agora, enquanto nós estamos conversando aqui agora, na outra sala ali, está surgindo uma empresa. Porque nesse jejum eu estou estimulando os irmãos, né, a empreender, a deixar o CLT para empreender. Amém. Se você trabalha carteira assinada, glória a Deus, Deus abençoe, mas eu preciso ser honesto que você está limitado. Você está limitado ao salário que você tem. Agora, quando você está empreendendo, não há limites. Não. Então hoje mesmo eu vou pedir conta, vou largar meu emprego? Não, faz isso não. Aí, você está conversando aqui com um funcionário do Estado de Goiás, né? Que, enquanto estava lá trabalhando, estava aprendendo, empreendendo. Sim. Pastor, como que eu devo fazer? Na minha opinião, você deve fazer nas duas vias. Porque a hora que o seu empreendimento decolar, aí você pede conta, freguês. Agora, enquanto não decolar, enquanto o produto não sair, enquanto o serviço não bombar, você tem um ganha-pão aqui do seu dia a dia. Tô certo, Eduardo? Sim, exatamente. Durante 3 anos, eu orava para eu poder sair. Mas o Espírito falava que não era para eu sair, que não era o tempo. Então, eu não ia fazer isso. Mas aí chegou uma hora que o Espírito Santo falou, não, agora é para você ir, você vai para os Estados Unidos. E eu tô com você nesse negócio, e vamos embora. E a gente veio. Né? E as coisas aqui acontecem de forma absurda, assim. Nós vamos começar a construir casa aqui em Tampa, próximo a Orlando, para testar, e depois nós caímos para dentro de Orlando.
né? E Deus trouxe as pessoas para o time, está trazendo o time aqui nos Estados Unidos, né? Mês que vem eu estou em Massachusetts falando sobre empreendedorismo, depois eu dar uma andada nos Estados Unidos falando sobre isso, sobre loteamento, sobre a questão de se posicionar. O fato é o seguinte, pastor, semear e andar. A passividade, ela é terrível, ela é maligna. Não que você tem que ser um cara ativista, né? Mas também não dá para esperar, não impor culpa no governo e quem for. Não! Né? O céu não está em pandemia, nunca teve em pandemia, nunca o céu teve em pandemia. E no céu há infinita liberação de poder, de glória e de unção. A questão é que o poder só pode descer se você posicionar em fé e andar. Se a sua fé honra a Deus e atrai o poder, atrai o céu. Né? Deus não pode ficar parado quando o homem move em fé. É impossível. Né? Então, eu entendo isso. Deus tem levado a andar, a caminhar, a se conectar, a valorizar, a honrar também. Né? Precisa ter honra. Né? Aqui, pastor, eu tenho o Felipe e a Maria, né? E eu não vou falar qual dos dois tem esse temperamento, mas um facilmente fica magoado, chateado. E o outro tá nem azul para isso, o outro é bem resolvido quanto a relação a isso. Aí eu te pergunto, qual é que ganha mais presente ou que flui mais? Não porque um merece ou não, é o que não tá nem azul, porque esse não para de pedir, não tá nem azul. Agora, quem fica magoado gasta muito tempo com a mágoa. Não desfruta. Aí não recebe. Então, às vezes, a gente tem muitas pessoas que não se relacionam, não se conectam, não está na igreja de forma intensa, porque magoou, chateou, perdeu a bênção, está perdendo a bênção. Porque a bênção não está nem aí para a mágoa e cair para cima. Pastor, se quiser, a José foi assim. Se quiser prosperar de forma absurda, tem que aprender a lidar com perdão, com mágoa, com ressentimento. José teve que aprender a lidar com isso. Ele foi alguém que precisou resolver isso na sua alma. Nós também. Eu já entrei em negociação com irmãos que saí de lá ofendido. Mas e agora? E agora? Resolve no coração, ama esse irmão, dá um abraço e cola junto. Essa semana agora, sexta-feira passada, ou sábado passado, deu um negócio assim com o irmão lá de Goiânia, muito precioso. E foi ruim, porque ele esperava algo e aqui também esperava algo. E aí ontem eu liguei para ele e falei assim, se você ficar com raiva de mim, pelo amor de Deus, vamos resolver. Ele falou assim, me perdoe, e nós acabamos resolvendo. Mas essa é a questão da vida. Se a gente for mexer com o negócio, crescer, prosperar, tem que aprender a lidar com pessoas, né? Tem que aprender a lidar com mágoa. Não tá nem aí. Senão você vai gastar tempo com isso, aí você perde o mover. Eduardo, você falou lá no seu curso, me fala um pouco mais sobre o que você faz, por exemplo. Qualquer pessoa pode ser um loteador? É isso mesmo? Maravilha, muito maravilha. Pastor, meu primeiro loteamento eu não tinha nenhum dinheiro, zero, mas eu tinha conhecimento e relacionamento. Então o que eu fiz? Eu puxei o pastor Arlan, falei assim, sentei lá no restaurante contemporâneo, o senhor conhece, fui almoçar com ele e falei assim, pastor, vamos juntar uma turma de pessoas, porque eu vou arrumar uma área e nós vamos comprar essa área e fazer um loteamento. Ele falou, mas é possível. E eu, como tinha conhecimento, eu passei para ele que era possível. Então, se você quer trabalhar na área de loteamento, primeira coisa, conheça o que você quer mexer. Depois que você conhecer, não, pastor, parece loucura, mas eu não foco no dinheiro se eu vou avançar ou não. Eu não tenho foco nisso. Não tenho. Teve momentos aqui nos Estados Unidos que é igual perdão, né? Perdão você decide perdoar e não sente, né? Descansar para mim é a mesma coisa. Você decide descansar. Você não vai sentir o descanso. Você decide descansar e aí você descansa. Então tinha dias aqui que eu falei assim, olha, eu vou decidir descansar porque eu não sei o que faz. E aí vem o mover. Então, você precisa conhecer e relacionar.
Foi isso que eu fiz, foi o primeiro empreendimento em Palmas, hoje é um empreendimento de 160 milhões, eu fiquei com 5% desse empreendimento, porque eu tenho know-how, conheço, juntei os irmãos e vou tocar o negócio. Então, fiquei com 5%, 160. Então, peraí, vamos pegar aqui, vamos recapitular. Você, naquela Uhum. ocasião, tinha só o conhecimento, você não tinha o dinheiro. Só. Não. Então, você juntou um grupo de investidores, apresentou para os investidores a área e, pum, soltou o loteamento. E ficou Exatamente. com 5%. É isso? Exatamente. Eu tenho um aluno meu, pastor, chama Adriano. Ele ouviu em abril do ano passado como que ele fazia o negócio com 3 mil reais na conta. Corretor de imóvel lá no Pará. Uhum. Em 4 meses ele lançou um loteamento que ele tem de receita mais de 2 milhões de reais. Uau. O que ele fez? Ele não tinha muito conhecimento, mas ele tinha ali, porque ele estava fazendo comigo um curso. Ele foi, achou uma terra, falou para o fazendeiro, você fica com 50%, eu com 50%, eu vou fazer um loteamento de chácara. Mostrou as contas, o fazendeiro estava vendendo na época até 400 mil, ele mostrou que o fazendeiro podia ganhar 2 milhões, fechou com ele, em 4 meses ele lançou, foi um milagre, nunca vi isso, e hoje a receita dele é de mais de 2 milhões e está já partindo para o terceiro loteamento dele. Entendi. Aliás, deixar uma propaganda assim, rápida aqui, quem quiser, o meu curso e a minha mentoria está aberta, só ir no meu Instagram, lá na bio, você pode fazer a sua inscrição, está aberto, fica aberto até domingo. Tá? Não, mas vamos fazer, lá. Já decidi que eu vou fazer, já escutei até não, o você final. Não pode fazer não, senão você vai lotear sem eu. Você sabe que eu vi um cara dando testemunho lá, você falou assim, não, você não precisa de mim não, você com 6 meses você tira a licença aí e vai lotear, mas eu não quero fazer sem você não, porque a unção, para isso está com você. Olha, vou falar uma coisa aqui que você era o motivo da nossa conversa aqui hoje de manhã. Hoje de manhã, aqui nessa sala, eu fui atender um irmão de gabinete e um outro também, e houve uma conexão aqui de uma agropecuária. Montaram uma agropecuária aí de mais de 7 milhões para investir em criação de gado, etc, etc, agronegócio. E nós estamos conversando sobre o seguinte ponto, eu quero te fazer uma pergunta antes de avançar para esses passos aí que você ensinou. É melhor fazer sozinho ou é melhor ter sócio em um empreendimento? Eu vou começar, há muita dúvida, por exemplo, você tinha um conhecimento, mas não tinha o dinheiro. E a maioria das pessoas, ao meu ver, elas têm a ideia, elas têm até o feeling, o know-how, sabe mexer, mas elas ficam bloqueadas no dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então como é que eu vou fazer um livro? Está aqui um livro ó, que o pastor João fez. Como é que eu vou montar minha empresa? Eu não tenho dinheiro. Então, eu já percebi, e aí você que é da área, me corrija, por favor, se eu estiver errado, que quando você faz negócios, é melhor você fazer sócios, você ter parceiros para ajudar no seu negócio do que você ir sozinho. É assim mesmo? Pastor, então, hoje eu devo ter talvez uns 18 sócios ou mais. Eu não entro em nenhum negócio 100%. Até a semana passada eu puxei a orelha de um irmão muito querido lá em Goiânia, que ele tem uma construtora, e eu falei, olha, você poderia ter crescido ou crescer numa medida muito mais robusta se você tiver parceiros com você. Porque o seu jeito é um jeito meio desconfiado das coisas, e isso te bloqueia de crescer numa velocidade maior. É óbvio que qual que é o ponto fraco de você ter várias pessoas com você? É que tem um ditado que diz que quem tem sócio tem patrão. Mas não é. A questão é você entender como as pessoas funcionam. Então, por exemplo, eu tenho um sócio que se eu quiser uma resposta dele, eu preciso falar com 4 dias de antecedência, porque ele demora 4 dias para. Mas eu já tenho um sócio, se eu ligar na hora, ele já atende na hora. Então você só precisa discernir como as pessoas funcionam e você vai ter o melhor delas. A questão, qual que é a vantagem de você ter sócio?
É que, por exemplo, eu estou aqui na live com o senhor e eu tenho 18 pessoas trabalhando para mim, sem eu pagar nada. Por quê? Porque são negócios delas. E outra coisa, coloca sócio que de fato é a pessoa inclinada para aquela camisa, aquela posição no seu time, se é o atacante. Vou dar um exemplo. Nós vamos construir casa aqui nos Estados Unidos. Deus me trouxe uma pessoa que é xiita e metódico e xiita na questão de administração. Assim, ao extremo, de fazer conta de tudo e ser rigoroso com tudo. Eu falei assim, é esse o cara que eu preciso de... E ele falou assim, Eduardo, eu não tenho capital para isso. Eu falei, você não está entendendo. Você vai ficar com um percentual, a gente não combinou ainda qual o percentual. Ele vai ser dono do negócio, junto comigo e com o meu sócio na Europa, mas ele que vai tocar o negócio. Então, o capital dele vai ser dele tocar o business. E a gente aporta o recurso. Ele está super motivado, mas é porque o capital dele é muito mais importante para mim do que o dinheiro, porque eu posso estar aqui, ou eu posso estar passeando no Brasil e ele está tocando o business, fazendo a coisa acontecer. Porque ele tem essa inclinação de administrador e ser cara rigoroso com questão de controle de tudo, e construção precisa disso. Então, se o senhor vai abrir aí a questão do agronegócio, quem vai tocar tem que ser o cara que gosta de boi, que é apaixonado por roça. Porque esse é o segredo, pastor. Eu estou querendo fechar com esse amigo meu em Goiânia, construção civil. Mas por que eu quero fechar com ele? Porque ele chega em casa e vai ver vídeo de novas tecnologias de como construir casa. Então eu quero um cara apaixonado. Porque ele vai além. Ele está engajado na vida dele, é aquilo. Então eu falei, eu colo nele e vou surfar com ele esse negócio aqui. Né? Então eu sou 100% sócio. Tem problema? Tem, mas... Você vai viver sozinho? Deus me livre. Você conhece meu pai, né, o seu Zé Mário, eu vou fazer uma live com ele também, para bater uma prova. E aí ele ensinou para a gente exatamente isso aí que você falou, né? Ele falou assim, fala, né, graças a Deus, falou, ó meu filho, meia é só no pé. Então, eu nunca fiz nada com sociedade. Mas observando nesses 20 anos de ministério, você, como outros irmãos, que aconteceu uma virada, tá? Que foi para outro patamar de investimento, de patrimônio, de negócio e tal. Eu percebi uma característica em comum. Eles não fazem sozinhos. E até é mais bíblico, né? É melhor serem dois do que um. Né? Porque quando um está com frio, o outro aquece. Então, me parece mais com as coisas do reino de Deus quando você faz isso em uma equipe. Agora, é claro que exige mais de nós, exige mais liderança, exige mais paciência, habilidade e tal. Mas você me falou a mesma coisa que um outro empresário aqui da igreja falou. Ele falou, pastor, nunca fiz nenhum negócio sem sócio. Primeira coisa que eu vou, quando eu penso em abrir um novo negócio ou um novo tipo de serviço, a primeira coisa que eu penso é com quem? Com quem eu vou fazer isso? Isso, para mim, me parece muito com as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor estava lá na comunhão dele, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele procurou um terceiro, procurou Adão. Ele não quis ficar sozinho. Então, essas coisas a gente também aprende na vida da igreja, mas precisa levar para fora, né? Precisa levar para o mundo aí dos negócios. Agora, tem uma outra pergunta para você. Como escolher, então, um parceiro ideal para o meu negócio? Pastor, primeira coisa, nunca escolha quem tem dinheiro, só dinheiro. Nunca. Nunca escolha quem tem só dinheiro. Escolhe aquele que se sentir alegria e paz no coração. Olha, pastor, do mesmo jeito que eu entro em sociedade guiado pela paz no coração, eu também só fecho o negócio se eu sentir paz no coração. Eu tenho um empreendimento para fechar lá no Mato Grosso, eu só não posso mencionar a cidade, mas que a cidade é espetacular, mas meu coração está fechado para não assinar esse contrato. E a cidade é uma das mais ricas do Mato Grosso, mas meu coração travou.
Mas por quê? Porque eu sou espiritual e muito espiritual? Não, eu já tomei ré porque eu não obedeci o coração. Lá em Goiânia tinha umas ondas que todo mundo ia, né? Agora os irmãos estão investindo no computador que conecta nas linhas telefônicas e todo mundo vai, né? Aí o Espírito Santo falou para Eduardo, não vai. Aí eu falei assim, mas todo mundo tá ganhando dinheiro, né? Aí eu ia lá no supermercado esse, aí topava com o irmão da videira, ele puxava o cartão e falava assim, tá vendo esse cartão? É lá dos computadores. Eu falei, não é possível, só eu tô de fora. E aí eu senti que não era para entrar. E eu entrei. O que aconteceu? Eu tomei ré. Aí depois, não sei se você lembra da onda da Bolsa de Valores. Todo mundo ganha dinheiro com a Bolsa de Valor, né? Tinha um caso do irmão lá que ganhou, sei lá, na época era 50 mil e foi pra pousada do Rio Quente. Aquilo era chocante, né? Aí eu falei assim, vou vender meu carro, vou pôr dinheiro à bolsa. E eu fiz isso. E o Espírito Santo falou para mim, não faz. Isso era julho, final de julho de 2008. A crise do mercado imobiliário veio em agosto de 2008. O que aconteceu com o meu dinheiro? Eu pus em opção, virou pó. Perdi tudo, perdi o carro. Recém-casado, sem credibilidade na família da minha noiva, da minha esposa. Agora perdi. Aí o que aconteceu? Eu aprendi que você tem que ser guiado pelo Espírito, tem que ter paz para fechar. Então vai escolher um sócio, testifica no seu coração, você tem paz. O cara pode ter muito dinheiro, mas se não tiver paz, meu irmão, corre. Nós tivemos uma experiência, pastor, muito ruim, de uma pessoa que entrou numa sociedade porque tinha dinheiro. Isso em loteamento. E essa pessoa trouxe tanto transtorno para nós, que no dia que ele saiu da sociedade, nós fizemos uma festa. então é o seguinte, siga o espírito. Não feche sociedade que você não tem alegria. Tem que ter alegria. Outra coisa, além de testificar, o cara tem paixão por isso. Ou ama isso. Mas só o testificar já tá bom, já tá 100%. Ótimo. E me diga uma coisa, você falou aí que qualquer pessoa pode começar a ser um loteador. E você disse que a primeira coisa é conhecer, né, o que a pessoa está fazendo. E eu vi também um testemunho da renda passiva. O que seria renda passiva? Pastor, renda passiva é aquele dinheiro que você coloca e a partir daí ele começa a gerar uma receita para você sem que você tenha que fazer nada. Então, por que o loteamento faz isso? Depois que você passou ali a parte de aprovação do empreendimento e o loteamento e as vendas, você vai ter uma carteira é um conjunto de lotes vendidos, parcelado por 15 anos ou às vezes 18 anos. Então você vai ter essa receita durante 15 anos sem que você tenha que fazer praticamente nada. Você vai checar um relatório uma vez no mês para ver se você quanto que vai entrar no mês, que ficou inadimplente, mas sua equipe toca para você. Aquele dinheiro, ele vai te render durante 15 anos. Eu digo o seguinte, loteamento tem gente que planta hortaliça e dá dinheiro, mas a mão de obra ela é constante. Tem gente que planta eucalipto, cresce rápido e é uma árvore bonita. Eu gosto do eucalipto. Mas tem gente que planta sequoia, demora. Mas quando está grande, dificilmente você precisa de fazer mais alguma coisa. Vai ser talvez para várias gerações. Loteamento é assim. Loteamento você não vai aprovar em um ano. O Adriano é um fenômeno, um milagre. O normal, 1 ano e meio, 2 anos você aprovar um loteamento. Registrar e poder lançar. E aí depois vem as vendas e infraestrutura. Vamos considerar que o seu filho nasça em 2 anos. Mas depois que esse menino nascer, vai ser muitos anos de felicidade. Né? Porque
né? O custo de você manter um loteamento lançado é muito baixo, não é igual um imóvel, né? Você vai pagar o IPTU ali anual só, e ele vai valorizando à medida que as pessoas vão construindo casa. Já teve loteamento nós que colocamos 3 planilhas de preço, porque foi vendendo, foi valorizando, você ia mudando as planilhas, né? Mas vamos lá. Eu vi, na verdade, eu me despertei para falar com você, porque o pastor Luiz deu um testemunho a seu respeito, de que você estava, não sei se você estava, era palestrando, ou se você estava, não sei, aí de repente apareceu alguém que quis investir, comprar uma parte da sua empresa. Foi assim mesmo? Conta para nós como é que foi esse testemunho. Sim, sim. Foi exatamente a questão da semente, né, que eu falei no começo. Foi o princípio da semente. Só um exemplo. Talvez todo mundo aqui conhece o Pablo Marçal, né? Ou quase Sim. todo mundo. 2 dias antes de eu começar a ministrar aula para uma turma de 8.000 pessoas, 10.000 pessoas do Pablo, o Pablo é meu amigo, enfim, já é sócio nosso em loteamentos. Deus pediu uma semente específica para alguém aqui na Flórida. E a semente era o valor que eu precisava passar um mês aqui nos Estados Unidos. Uau. Aí eu comentei com meu filho falou, então passa, pai. Eu falei, então tá. Aí eu sentei no computador, sentei no sofá e peguei o celular e fui fazer a transferência. Eu pensei, metade tá bom, não precisa ser isso tudo. Aí eu passei a metade. Na hora que eu passei a metade, o Espírito Santo falou comigo, eu te falei que esse dinheiro não é seu. Ai. Aí, pastor, eu pedi perdão, transferi a outra metade. Aí passou 2 dias, o Pablo me liga. Fala, meu irmão, eu quero que você dá aula para mim no digital, numa turma de 10.000 pessoas. Eu falei, vamos lá. Eu sou um goiano que não estou acostumado com digital, mas vamos embora. Isso é abril do ano passado, 2020, no auge da crise da pandemia. E aí, de repente, eu caí no digital, e o digital é um trem impressionante, e foi onde Deus trouxe esse sócio da Europa. E o sócio da Europa foi onde eu contei lá atrás sobre a questão da semente, que Deus aí já pediu uma semente mais forte, mas muito. E aí, quando liberei, e entenda só, quem estiver aqui na live, isso é Jesus, não tem nada de mim, mas é importante você entender o processo do semeador, que você é o semeador. E isso, de alguma medida, é uma obra de fé, porque você ouve e aí você tem uma atitude de crer que Jesus mandou você semear e você semeia. E a fé sem obra, ela é morta. Então, quando você entra no princípio da semeadura, você entra no princípio das riquezas eternas. Estou falando riquezas da prosperidade aqui na terra, que Deus libera. Porque o que Deus libera permanece para sempre. Então Deus começa a destravar a questão de prosperidade. O Senhor não deixa faltar comida, vestido, nada, não deixa. A prosperidade envolve semeadura, porque a semente dá àquele que semeia. Então aí Deus destravou. Aí foi onde a questão financeira, depois dessa semente com as pessoas, começou de forma absurda, e aí começou as pessoas se conectarem a mim, pessoas do mundo inteiro, querendo fazer loteamento, empreendimento e tal, e eu comecei a falar assim, meu Deus, eu preciso ter uma estrutura para isso tudo, o negócio está crescendo, eu preciso montar um time para isso. Aí Deus começou a dar às pessoas, foi dando. Nós estamos agora abrindo, agora mês de maio, nosso escritório em Alphaville, São Paulo. Nós temos escritório em Goiânia, agora nós estamos para Alphaville. Lá em Alphaville nós vamos colocar as nossas 3 empresas, que são 2 incorporadoras e mais a empresa digital. Eu estou abrindo com o Pablo uma incorporadora, que vai ser a EPX Incorporadora, que também vai ser uma empresa de loteamento, e estamos destravando. Certamente, pastor, nós vamos entrar no ramo de hotel, porque tem 2 áreas específicas que elas não tem jeito de a gente não fazer hotel. E aí eu te falo, vou fazer hotel como? Não sei nada de hotel. Aí de repente aparece um cara, expert em hotel, me procura no direct
e fala, eu quero colar com você, eu sei tudo de hotel, eu nem falei nada. E agora eu tenho um cara apaixonado que entende tudo de hotel para tocar o negócio. É isso aí. Eu acredito nisso 100%. 100%. E eu tenho certeza que você vai fazer também bons negócios aqui em Minas Gerais, viu? Sim, sim. Ó, Capitólio, nós estamos negociando uma terra de frente para o lago em Capitólio. Vai ser um belo. Deus trouxe Escarpas. essa Lá terra. tem Escarpas do Lago, né? Você está longe de Capitólio ou não? Só aí? Não, é perto, é perto. Desde que tem uma videira lá, o negócio é a igreja. Então, Você faz um então fica negócio aqui e fala da gravado na igreja. live, aqui, ó, fica gravado na live, a semeadora aqui, um lote lá em Capitólio já é seu já. Meu? É, já fica registrado aqui na live. Que isso, Tá? estou muito honrado, velho. Aleluia. Então, nós vamos, então, nesse lote lá em Capitólio, desfrutar desse condomínio aí. Que bênção. Obrigado. Eduardo, eu queria finalizar, nosso tempo já está encerrando. Eu queria que você desse uma palavra para os irmãos a respeito da pandemia, porque o que você me falou, né, você falou que anotei algumas frases, né, o céu nunca esteve em pandemia. Você também citou no começo, e é verdade, nós somos aí contemporâneos, então a gente já passou aí plano Collor, plano Real, plano antes disso, Sarney. Então, crise é uma coisa que é recorrente. Agora, o que é recorrente também é que o dinheiro nos aparece, o mercado não some, ele só passa de mão para mão. Eu espero que ele esteja indo para a mão de pessoas como você que está aqui nessa live, como você, Eduardo, que é gente do reino de Deus. Nós precisamos ter uma mentalidade empreendedora mais agressiva. Eu gostei do que você falou também. Eu faço um seminário aqui na igreja. Com certeza você vai ser um dos meus convidados, empreendedores do reino. Cada semestre, 1º de maio, tradicionalmente, e depois no segundo semestre, ativando os irmãos para isso aí que você falou. Porque eu percebo que, como temos pregado o evangelho, falar da graça de Deus já há mais de 7 anos, algumas pessoas confundem a graça de Deus com passividade. E eu gostei muito do que você falou e confirmo que, na verdade, a graça de Deus nos torna mais ativos e mais ousados. Então, você citou nomes aí, como o seu, o do Pablo, que são goianos que estão ganhando aí o Brasil e o mundo no digital, goiano. Quer dizer, de uma cidade lá do interior do Brasil. Por que não são os paulistas? Por que não é lá o carioca? Porque Deus escolhe aqueles que não são. Então, eu falo isso, né? Não é com desprezo, porque minha esposa é goiana, você sabe. Eu falo para demonstrar que favor de Deus está sobre a vida dos seus filhos. E aqueles que se enchem da graça, como você, como vários outros irmãos, nós vamos convidar alguns deles aqui, eles despontam no mercado. Eles simplesmente explodem. Você viu aí, não sei se acompanhou nas lives com o pastor Aloysio, ele fez lá também com o Ricardo, né, da Brooker lá. Sim, Ricardo Martins. Isso, que foi a segunda imobiliária que mais faturou lá no estado de Goiás, no meio da pandemia. Então, quer dizer, é gente nossa ali, do nosso métier, do nosso convívio, mas que entendeu a graça de Deus, que sabe que não é pelo nosso merecimento, nem pelo nosso esforço, mas muito menos pela passividade. Então, eu queria encerrar esse tempo com você, que foi assim, abençoadíssimo, aleluia, além de adquirir aqui conhecimento e favor sendo liberado, ganhei um lote também lá em Escarpas, aleluia, lá, aliás, em Capitólio. Muito obrigado. Que o Senhor faça que essa semente no mineiro aqui reproduza 30, 60 e 100 por 1. E esse é o seu primeiro empreendimento em Minas Gerais? Pastor, é o primeiro. Aleluia. É o primeiro. Pastor, eu tenho um minuto para fechar. Fica registrado aqui também que eu tenho parceiro para você em Minas Gerais. É o Homem de Aliança. Vou te indicar depois. Amém, amém.
Tem um minuto para poder fechar ou já está fechando? Não, tranquilo, pode fluir aí. Então tá. O senhor falou pandemia, e aí, o que você tem para dizer para os irmãos? Olha, a gente escuta muitas vozes todos os dias, né? Vozes dos jornais, vozes de amigos, vozes de muitas coisas. A gente escuta e a gente anda de acordo com aquilo que a gente ouve, né? Essas vozes nos influenciam. Quando você passa a deixar ou inclinar a sua voz para a palavra e acreditar nela, e andar com base nela e tirar essas coisas de lado, essas vozes do medo, não importa a época, não importa o tempo, não importa a posição do mundo, você é alguém que não é desse mundo e anda com base na direção lá do alto. E no céu não há escassez, existe o tempo de Deus, né? Que Deus quer, às vezes, não é naquela hora de ensinar algo precioso e não é a hora, talvez, de você receber uma medida muito forte financeira, é algo que você tem, aprender algo em Deus. Mas, fora isso, nós fomos chamados para andar. Deus sempre destravou o medo. Deus pegou Gideão e fez dele um exército poderoso para destravar e romper fronteiras, né? Deus faz isso. Deus é expert em romper o medo e trazer o travando. Quando você deixa o medo, essas vozes do medo te travar, te prender, você não desfruta, você não avança, né? Então, você precisa andar. Nós precisamos ser pessoas que oram, mas que têm ação, porque a casa sobre a rocha, ela é para aquele que pratica. Praticar é ação, praticar é andar, praticar é mover. Você fala, Eduardo, você assiste jornal? Há alguns que, assim, eu vejo na internet que eu seleciono. E se eu gastar 20 minutos vendo jornal por dia é muito. Não critique quem assiste. Não tem nada a ver, não. Mas eu não me baseio as minhas coisas com base nisso, né? Por exemplo, vamos mexer com granja de porco em Santa Catarina? É porque eu sinto alegria, sinto que Deus está nisso. Eu sinto que nós vamos poder ter uma marca e pôr na Europa, porque eu tenho um sócio na Europa. Então, é sentir no coração, né? Não é... O pastor, esse sócio meu da Europa, ele é dono da maior frota de ambulância lá. Ele era um enfermeiro e ele hoje é constrói prédio, dono da maior frota. Novo, deve ter 35 anos de idade. Até recomendo ele vir aqui. Ele vai te encher essa turma aí de fé. Ele entrou no mercado de ambulância porque ele chamava a ambulância demorava a chegar ao hospital. Ele falou, vou comprar uma ambulância para resolver isso. E comprou, e no primeiro ano passou de dever 100 mil euros, que para ele naquela época era um absurdo. E hoje é um cara muito rico. E ele fala assim, ele falou para mim uma vez, Eduardo, eu estudo todo ano esses cursos mais top de gestão de empresa. Ele tem mais de 100 pessoas lá na empresa dele, cada ambulância é 80 mil euros. E ele tem, se não me engano, quase 100 ambulâncias. E aí ele falou o seguinte, Eduardo, se eu pegasse todo o ensino que eu tive e tenho todos os anos desses grandes centros de gestão no mundo e tivesse esse ensino lá atrás, quando eu ia começar a minha empresa, eu não tinha começado. Por quê? Porque nós temos que aprender, se você quer mexer com negócios da parte do reino, você tem que seguir a voz do reino e não desse mundo. Senão você não desfruta do poder. Não desfruta. Porque Deus não divide glória. Deus não divide glória. Deus não divide glória com o ensino humano. Você tem e aprende, mas a palavra final tem que ser dele, para você fechar, para você determinar, para você caminhar. Então eu entendo isso, Deus não divide glória. E se for para encerrar lá, pastor, saiba de uma coisa, eu não tenho glória nenhuma. Jesus fez comigo, eu andava a pé, ia para o culto a pé. Se você está nessa situação, bem-vindo, você pode ter muitas coisas em Deus. Porque eu não sou melhor que você. Não sou, nós somos igual. Nós somos igual. É só acreditar. Eu ouvi o Euclides falando lá em 2003, lembra? 2002, lá naquele prédio antigo, né? Encheu nós de fé, né? Todo mundo encheu de fé. Né? Pois é. Eu tô aqui para encher você de fé, meu irmão. Anda.
Eduardo, eu creio que você, e aí queria também liberar uma palavra profética sobre pessoas como você, que Amém. estão aqui. Pastor Wilson Oliveira, pastor da Videira em São Paulo e também da Europa, alguém que recomendo muito. Ele escreveu um livro a respeito de prosperidade, se chama Prosperidade à Maneira de Deus. Nesse livro, ele fala que só existem 2 tipos de pessoas dentro da Bíblia no quesito negócios e sacerdócio. Então, uns são sacerdotes, esse da parte de cima aqui da live, que é o pastor, e os outros, os empresários, empreendedores, esse da parte de baixo aqui da live. Que isso foi assim que Deus fez a sociedade. Então, os empreendedores deveriam avançar, conquistar a terra, ampliar o reino, e os sacerdotes ministravam da parte de Deus para o povo. Então, vocês traziam provisão, administravam as riquezas, prosperavam, avançavam, e nós, os sacerdotes, ensinávamos para o povo. E assim, ele fala lá nesse livro, então, é uma coisa que você está confirmando aqui. Quer dizer, hoje, graças a Deus, na nova aliança, todos nós somos reis e sacerdotes. Por isso, Amém. Um sacerdote como eu pode ser também um empreendedor. Amém. E um sacerdote, um empreendedor como Eduardo, é também um sacerdote aonde ele está. Amém. Amém. Agora, nós precisamos reconhecer unções. E eu reconheço a unção que pessoas como Eduardo e outros que estão aqui nos assistindo e vão assistir depois têm. Eu, como sacerdote, então, reconheço que este irmão tem uma unção para adquirir e multiplicar riqueza. Então, você tem que aprender com ele nesse quesito. Então, você tem que ir lá fazer o curso, aprender com ele agora. Você quer aprender Bíblia, Palavra de Deus, etc. Aí você vem aprender comigo, com o pastor Aloysio, com o pastor Wilson, etc. Então, Deus fez assim. E eu estou aqui para fazer essa conexão entre você aqui, que é seguidor, entre você que é membro das nossas igrejas, e te falar uma coisa da parte de Deus. O tesouro já está na casa. Provérbios 21:20 fala que o tesouro desejável e o azeite já estão na casa do sábio. Onde que o Eduardo, hoje, né, um mega empresário de sucesso nessa área e muitas outras áreas, onde que ele encontrou o tesouro dele? Ele começou essa live afirmando, os tesouros da minha vida, eu fiquei emocionado com isso, viu, Eduardo? Vou gravar isso. Não são muitas pessoas de sucesso que falam que os tesouros da vida encontraram foi na igreja. Na live que o Pablo Marçal fez com o pastor Aloysio, ele falou, tudo que eu aprendi, você acha que eu aprendi foi com coach e tal, foi com esse homem aqui, ó. Então, você falou e confirmou, e está aqui publicamente testemunhado, que os tesouros que você encontrou foi dentro do reino de Deus e não fora dele. Então, você que é irmão, querido, não fique procurando tesouros fora do reino de Deus. Eles são ilusórios, passageiros, enganosos. Os tesouros que eu e você precisamos estão no reino de Deus. Quando o Eduardo quis começar o seu primeiro loteamento, ele não foi lá nos parentes, nos amigos dele, não. Foi nos irmãos da igreja. Aqueles primeiros parceiros, eles deram as sementes que hoje o Eduardo está distribuindo. Então, eu tenho um conselho para você. Então, mostrei aqui para o Eduardo. Está aqui, ó, em cima da minha mesa aqui, um potencial cliente aí do Eduardo. Aonde que eu procuro? E ele é minha testemunha. Eu fui dentro da casa dele procurar conselho com ele a respeito dessa área que ele trabalha. Então, eu tenho um conselho para você, como pastor, qualquer que seja a sua profissão, você é um advogado, é um professor, é um CLT, Deus colocou algo para você empreender. Nós vamos atravessar para outra margem. Amém. Deus tem no seu povo. Essa pandemia, Eduardo, na minha opinião, é um divisor de eras. Amém. Só que nós que estamos dentro dela, e essa aí é a era digital, você, quando entrou para o digital, você entrou para uma outra dimensão de investidores, de negócios, de cifras, né? Você entrou para outra área, outros dígitos,
porque Sim. você potencializou. Então, Sim. observa o nosso pastor. Observa o meu pastor e o seu, pastor Aloysio. Ele simplesmente está fazendo algo novo e sem precedentes. Você o conhece há mais de 20 anos e eu também. Você Sim. nunca viu o pastor Luiz fazendo uma live com a mulher, já viu? Não. É Não. sem precedente, não é? Sim. Sim. É novo, não é? Sim. Então, Sim. olha o que Deus vai fazer. Deus vai pegar esse homem, é o nosso pastor, com todo respeito, e projetar o planeta. Sim. O homem tem a mensagem da nova aliança, tem o evangelho. Ele fala, todo mundo para ouvir, porque é um favor, é uma unção. Só que essa unção, ela estava circunscrita a uma geografia, a um público. Mas agora não, agora com esse último jejum, estou até com um livro aqui dele, ó, recomendo para os irmãos, eu fiz o jejum, eu criei, por isso eu falei, compra esse livro hoje, lá na Amazon, compra digital, estou lendo no meu tablet. Esse livro aqui mudou o nosso ministério de uma plataforma, de uma margem para outra. Quero deixar registrado aqui, você vai ver o que vai acontecer, Eduardo. Assim como aconteceu com você e com vocês, irmãos que foram educados 10, 20 anos na mensagem ali do Evangelho da Graça, agora vocês estão colhendo na vida financeira profissional aquilo que foi semeado lá atrás. Pastor, já me perguntaram uma vez, um casal de empresário lá do Rio de Janeiro, tem umas indústrias no Rio. Eles perguntaram, Eduardo, mas por que todo mundo de Goiânia? Aí eu parei e pensei, e sabe o que veio no meu coração? A profecia de que de Goiânia saía muitas tochas pelo mundo. Para mim, pastor, é muito claro, nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo o cumprimento dessa profecia, as tochas estão saindo. O que precisa dos irmãos ainda ter esse despertar para poder liberar? Acho que o tempo estourou aí. Não, lá, deixa fluir. Vamos falar. Pastor, nós precisamos liberar, porque durante muitos anos, pastor Luiz, pastor Naoro, o Senhor, liberou tanto alimento sobre nós, pastor Bruno, tanto alimento precioso, que nós, quando saímos para fora, as pessoas ficam em choque. E nós precisamos sair para fora. E a internet, ela potencializa as vozes. Se é para o bem ou para o mal, mas potencializa. E as pessoas não vão para a internet com medo de rejeição, de não dar certo, tá. Deixa, sorry para isso, cai para dentro, né? Fala, porque esse alimento é poderoso. Nós fomos treinados. Não existe um treinamento igual esse no planeta, igual nós vivíamos naquela época lá, né, de 2000, 2001. Não existia não existe ainda, até hoje, um treinamento como de videira, de cursão, encontro, cai para dentro, vai pregar, aconselhar, tirar capeta, levantar, amar a pessoa e tudo. Não existe isso no mundo. Agora nós estamos saindo para o mundo. Por quê? Porque se nesse combate dessa era nós estamos vivendo uma ação do mal através da internet de forma muito agressiva, a luz vem também, mas vem no 12 para poder moer. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos adolescentes ficam horas no quarto na internet. Horas, né? E tudo que compra por correio chega no mesmo dia, num dia para o outro, e fica lá enfurnado. Então a igreja agora vem para a internet para também ser a balança, equilibrar a balança e pôr para cima do Império das Trevas. Então essa é a minha visão sobre a internet, sobre o mundo digital e sobre igreja. Nós estamos acostumados com arroz e feijão lá de Goiânia. Nós precisamos pôr para o mundo assusta. Na hora que a gente põe o arroz e feijão, você fala, o que é isso? Isso daqui é lagosta, é picanha, que carne que é essa? Fica chocado. Mas é porque nós precisamos isso, nós
somos aquelas tochas, nós somos as tochas que vão incendiar o mundo. E precisamos fazer isso. Quer ser através de business? Ok. Porque muitas pessoas valorizam o dinheiro e vem para nós por causa do dinheiro. Só que chega aqui e entende que tem alguém maior que isso. E mais, que tem mais valor que isso, né? Então, se é uma isca para as pessoas saberem do amor de Deus, então usa, se você quer empresário. Prega. Não tenha vergonha, prega. Prega. Teve um dia numa live que o cara falou, era sobre loteamento. Eu falei, Eduardo, você é pastor? Eu falei assim, não sou, é uma profissão honrosa, eu gostaria de ser, mas segue aqui comigo, vamos falar de loteamento. Por quê? Porque você tem que pregar. Aproveita, né? Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Eu vi lá no seu vídeo, no seu vídeo institucional, que você falou, né? Você falou, é favor de Deus sobre a minha vida. E eu acho que, né? Eu acho que o ambiente corporativo, empresarial, é claro que você tem que usar a linguagem deles, você tem que usar a linguagem técnica, mas há sempre um espaço para um testemunho. O apóstolo Paulo, né, diz para o jovem Timóteo, o jovem pastor, prega em tempo e em fora de tempo. Então, agora, quando as pessoas veem o sucesso de um profissional, como o seu e de outros irmãos, eles param para ouvir. Por quê? Porque quando José foi mostrar para os seus parentes os seus carros, quando eles viram os carros de José, aquilo que José tinha conquistado, eles pararam para ouvir. Então é assim. Essa é a linguagem do ímpio. Eu queria, Eduardo, finalizar orando com você, abençoando você. Você representa um grupo de pessoas, você representa um grupo de irmãos que, ao longo dessas décadas, foram investidos, né, de encorajamento, de palavra, de desafio, e hoje vocês estão dando frutos em muitas áreas, e frutos muito além da geografia. Eu concordo com você. Hoje, o que nós temos? Vou falar do nosso ministério, Vinha e Videira. Nós temos a mensagem. Não é a única mensagem, longe de mim falar isso. Reconheço todos os outros ministérios, amo os irmãos. Estou fazendo aqui lives com outros pastores. Vou fazer com o pastor Gustavo Bessa, um amigo aí da Flórida. Não sei se você sabia, mas a igreja Before the Throne, né? Aí do pastor Gustavo Bessa e a pastora Ana Paula Valadão, começou na Videira. Sim, então, sim. De Boca Raton. O mineiro, mas foi antes, que o mineiro aqui estava numa reunião de pastores aí, na Vinha Internacional, e eu liguei para o Gustavo, falei, Gustavo, você conhece o Márcio, pastor aqui nosso? Não conheço não. Rapaz, você tem que vir aqui agora, eu estou numa reunião aqui, vou te apresentar. O Márcio, seu pastor aí, o pastor, né, geral, o supervisor, ele, no momento que ele conheceu o Gustavo, eles conversaram e falou, olha, nós estamos querendo começar a igreja aqui, mas não tem lugar. Ele falou assim, tem, você pode usar o nosso prédio lá de Boca Raton para começar a igreja. Então, percebe? Aí eu fico pensando, olha o que Deus faz. Você é a ovelha aí do pastor Paulo Caparelli, por consequência do pastor Márcio Alves, que houve ali uma generosidade dele, uma semente dele, uma semente nossa para com outro ministério. Então, ninguém ganha de Deus no dar. A semente que você semeou lá atrás, que destravou né, negócios, oportunidades para você, essa semente agora só está crescendo aí a maneira de discernir, os dígitos, como fazer. Então, eu quero orar para que essa unção que Deus te deu multiplique não só na sua equipe, mas também nos discípulos que Deus vai te dar na América e em outras nações. Amém. Então, você vai fazer negócios no Brasil, já faz na Europa, vai fazer também na África, lá em Angola, sua área lá em Angola. Meu irmão, vou te apresentar o pastor Nelson lá. É simplesmente assim, inacreditável os números angolanos. Você quer saber? A Luanda, capital de Angola, é a cidade mais cara do mundo para viver.
Uau, do mundo. que isso, impressionante. Não, pode pesquisar. Loteamento que você faz aí na América, que é X mil dólares, lá você pode pôr 10 vezes X mil dólares. Vende todos. Uau, Vou te apresentar, impressionante. vou te dar o contato do supervisor lá, pastor Nelson. Amém. Enfim, então, esse é o nosso trabalho. O trabalho nosso, pastoral, é fazer a ponte, fazer as conexões, ligar dois irmãos, esse aqui do ministério tal, esse aqui do país tal, da igreja tal. Por isso você tem que estar no corpo de Cristo, irmão. Exatamente. Por que eu estou fazendo essa live com o Eduardo, esse querido irmão? Porque o pastor Luiz sentou comigo dia 21 de abril agora e contou o testemunho dele. Exatamente. Um testemunho de um homem de Deus pode destravar centenas e milhares de negócios, de produtos, de serviços, etc. Exatamente. Amém? E aí, Eduardo, gostaria de receber a sua oração para que nós do lado de cá, que estamos nessa margem, os nossos irmãos, os nossos discípulos, sejam também incentivados com essa sua fé, estou chamando de uma fé agressiva. Gostei do que você falou. Nós oramos no quarto e saímos para batalhar na rua. Amém. Nós jejuamos no quarto e saímos para pesquisar aí na internet. O Espírito de Deus vai direcionando você. Exatamente. Amém. Amém. Pai, primeiro nós agradecemos e te damos glória, porque ao Senhor é toda a glória. Jesus seja glorificado. E Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa abrir os olhos para que eles possam enxergar que eles já têm tudo neles. Eles já têm tudo, já são abençoados, já têm todas as coisas que precisam. Eles precisam lançar fora o medo e avançar, caminhar, andar, porque o Senhor é por eles, o Senhor é por eles. Meu Deus, livra de ficarem parados por causa de medo, de receio, e que aprenda a discernir a voz do Espírito e andar com ousadia. Meu Deus, abre os olhos para que entendam o princípio da semeadura, que o Senhor da semente é o que semeia. Se querem transbordar, precisa entrar nesse princípio. Abre os olhos, dá revelação quanto a isso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Senhor, nós recebemos, deixa eu orar por você. Amém. Nós oramos, Senhor, pela vida de irmãos como Eduardo e agradecemos, Senhor, que esta unção que foi derramada sobre a vida deles se multiplique. Amém. Senhor, se espalhe. Quando eles sentarem, Senhor, para fazerem negócios, que eles possam testemunhar desse favor, que eles possam testemunhar desta graça, e isso leve milhares de pessoas a Cristo. Quando os ímpios olharem o testemunho desses irmãos, eles desejarão servir a este Deus, esse Deus que ama, esse Deus que guarda, esse Deus que prospera. Eu oro pela sua família, oro pela Lívia, pelos seus filhos, e proclamo, Senhor, que esta casa é guardada, é protegida, é abençoada. Eu oro pela vida espiritual do teu servo, guarda-o, livra-o do mal, dá a ele conexões agora proféticas, através dessa live, abre porta para ele em outras nações, abre porta em outras cidades. Senhor, faça com que sócios cheguem até ele, investidores cheguem até ele, em nome de Jesus Cristo, que é a unção do Deus Todo-Poderoso multiplique graça e favor sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu oro hoje que haja um liberar desta mesma unção sobre todos aqueles, Senhor, que desejarem fluir nesta graça em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como é que está a sua família aí? Tá por aí, os meninos? Eu não me lembro. Eles estão... A casa, Deus prosperou, né? A casa é bem grande, eles estão em outro ambiente aqui. Então tá bom. Eu vou te visitar em breve, quando a fronteira abrir. Mas eu espero o senhor aqui, tá? Deixa eu te mostrar um aqui que você não vê há muito tempo. Cara, esse aqui você não lembra dele mais, não. Olha o tamanhozinho da criança. E aí, tá bom? Rapaz, eu lembro dele pequenininho, ele cresceu um pouco, né?
Esse é o Vitor Cascão. Você lembra dele em 2000 e alguma coisa? Pequenininho. Tudo bem, Vitor? Bom Você que é parecido com a mãe, né? Bonitão. Pastor, espero o senhor aqui, viu? Espero o senhor aqui para poder te servir. Poder abençoar o senhor aqui. Essa terra aí é muito boa, tem muitos bons amigos aí. E Capitólio, nós estamos para fechar, mas eu creio que essa semente destravou para a gente fechar. E eu te aviso da colheita. Me mantém informado quando tiver a inauguração lá, o lançamento, eu estarei lá presente, porque nós ainda não temos uma videira em Capitólio, mas a partir desse lote aí nós vamos ter. Amém. Então tá. Tchau, tchau. Fica na paz.